Então, a gente só entende os impactos da imigração quando você vivencia ele. Também acho. Tipo mãe, não adianta você dar conselho pra mãe se você não é mãe. Eu penso assim. Tipo, peço desculpas. O tempo inteiro aqui em Portugal, a gente chega num lugar, peço desculpas, antes de falar qualquer coisa, peço desculpas. Gente, eu não fiz nada de errado, eu fico pedindo desculpas, entendeu? Isso acaba moldando a nova Lari. O que desencadeou tudo essa mudança do sequestro? Eu repensei toda a minha vida. O luto da família. Ela virava pra mim e falava, mãe, sabe qual é o meu sentimento? Que eu não tenho família. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo hoje. Então, quando a pessoa tem uma depressão, realmente a vida dela para. Tem muita gente que vive fora do país, mas a verdade é que nem todo mundo consegue se adaptar. Hoje eu tenho aqui comigo a Bianca. Ela é hipnoterapeuta especializada em mulheres que vivem fora e que carregam muito mais do que malas nessa mudança. Bianca também é coautora de 2 livros. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lari. É um prazer estar com você. Ah, muito legal. Quero ouvir sua história. Bianca, muita gente pensa assim que viver fora é um sonho, né? Mas também pode se tornar um pesadelo, né? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que quando a gente está no Brasil, tudo que é fora é glamour, assim, tem um glamour, né? Então, se não houver um planejamento inicial, realmente pode se tornar um pesadelo, porque as pessoas não têm real dimensão do que acontece quando você muda de país. O que eu costumo dizer é que você tem que se reencontrar porque seus papéis vão mudar. Então, provavelmente, no Brasil você tinha uma carreira. Nem sempre fora você consegue manter a carreira que você tinha no Brasil. Às vezes, no Brasil, você tinha uma estrutura familiar, uma estrutura em casa que te permitia ter mais liberdade, mais autonomia. Quando você muda, nem sempre você consegue ter essa estrutura, seja familiar, seja uma estrutura em casa, né, de suporte. Então, todos os seus papéis têm que ser revistos. Então, se você não estiver preparado para recomeçar, abrindo muitas vezes mão do que você foi, isso pode se tornar um pesadelo. Então, do ponto de vista emocional, existe todo esse planejamento, além de um planejamento de mudança financeiro e etc., que a gente vê que grande parte das pessoas não fazem. Então, a maior parte das mudanças são mudanças no passado, né, muito econômicas. Então, o brasileiro ia para fora por conta de questões econômicas. E, com o passar do tempo, teve uma mudança. Muitos vêm por insegurança agora, né, que foi o meu caso, inclusive. Então, o perfil muda, mas os desafios continuam sendo os mesmos. O que te trouxe até Portugal? Você é carioca, né? Fala um pouquinho assim, como é que você parou aqui, até pra gente poder contextualizar um pouquinho o que você faz hoje, né, com as mulheres imigrantes. Tá. Eu sou carioca, trabalhei 17 anos em multinacionais, fui executiva em multinacionais no Brasil. E no finalzinho, fui muito feliz na minha carreira, mas no finalzinho eu já me questionava o que eu queria fazer. O que seria da Bianca para os próximos 20 anos, vamos dizer assim. Mas não tomava nenhuma decisão na minha vida. Porém, eu sofri 2 episódios de insegurança no Rio. Um primeiro foi um arrastão e o depois foi um sequestro. 2 meses depois, um sequestro relâmpago, deixando a minha filha na creche. Ai. E naquele momento ali, eu tive um transtorno pós-traumático. Então, né, a gente vai falar mais pra frente, mas eu trato, né, de pessoas com ansiedade, eu sei exatamente o que é ter a ansiedade, né, e como que ela pode ser incapacitante no teu dia a dia. Então, naquele momento ali, eu parei e falei, o que a vida quer de mim? Tem alguma coisa que não tá certa, que eu tenho que rever. Eu não acredito em acaso, eu acredito que se aconteceu comigo, deveria acontecer. E quando eu parei para refletir, eu falei, nossa, eu posso fazer tão mais da minha vida e eu tô deixando para trás, postergando as decisões que eu deveria tomar, que com certeza me fariam mais felizes. E foi aí que eu tomei a decisão de estudar psicologia. Até então você era formada, atuava no mercado corporativo, qual era a sua função? Eu era superintendente de shopping. Meu Deus! Eu sou formada em engenharia, enfim, MBA, pós-graduação, toda na área de negócios. Mas eu sempre gostei da área humana. Então, assim, toda a parte de liderança, gestão de pessoas, cliente, tudo isso era o que, assim, brilhava os meus olhos e fazia
ter sentido o que eu fazia. Primeiro, eu fui estudar reiki, tá? Eu sou reikiana também. Pronto. Aí eu fui estudar reiki. Aí eu adorei reiki. Mas eu falei, não vou trabalhar com isso. Gostei, aplicava em mim, participei de projeto social e etc. Ok. Aí eu falei, gostei, vou continuar. Aí eu falei, não, vou fazer uma pós-graduação. Pós-graduação em psicologia positiva. Ok. E aí eu comecei a pegar os conceitos do que eu estudei e comecei a aplicar na minha vida, de planejamento de carreira, de bem-estar e etc. Várias coisas que tem dentro do curso da psicologia positiva, dos valores, da força de caráter, que é encontrar realmente a tua verdade, etc. Eu falei, nossa, olha só, e tudo batia com a psicologia, assim, as minhas forças de caráter me indicavam que eu teria sucesso nessa área. Falei, vou começar a me planejar para fazer uma transição de carreira. Aí terminei essa, fui fazer outra pós-graduação na área de psicologia também, que é uma linha da psicologia que se chama cognitivo-comportamental. Sim. E aí eu fiz são 2 anos uma pós-graduação, 2 anos a outra pós-graduação. E também, nesse meio período, eu fiz a formação em hipnoterapia. E através da hipnoterapia foi que eu me tratei do meu transtorno pós-traumático. Ok. E ali eu entendi que um tratamento pode ser muito mais rápido do que você fazer anos de tratamento. E eu falei, gente, as pessoas sofrem tanto, passam anos refém de um diagnóstico, refém e não só de um diagnóstico, refém realmente, né, dos impactos diárias, né? dos impactos que uma doença... Eu estava até lendo isso hoje. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo hoje. Então, quando a pessoa tem uma depressão, realmente a vida dela para. E não só incapacitante do ponto de vista social, mas profissional mesmo, né? Tá travado, né? Ela não consegue evoluir dali. E às vezes as pessoas sofrem anos com aquilo. E eu falei, gente, mas por que ninguém divulga isso? É muito louco, parece que é uma máquina, né, assim, girando e que ninguém quer... Tem coisas ali que são possíveis de resolver de uma forma muito mais acelerada, é isso? É isso. É isso. Pra quem não sabe o que é hipnoterapia, como é que você explicaria isso? Porque tem muito preconceito, né? Hoje em dia a gente sabe que muita gente fala, hipnose. Vamos lá. A hipnose é uma função do nosso cérebro, ponto final. Então, assim, se você respira, eu respiro, a gente entra em hipnose o tempo inteiro. A hipnose é através de um estímulo externo, que pode ser tato, som, cheiro, voz, imagem, eu acessar uma memória e um sentimento antigo. Simples. Viu um filme, se emocionou? Você entrou em estado de hipnose, porque você relembrou de alguma coisa que te emocionou, da tua vida. Já sentiu um cheiro e tu fala, nossa, parece... Te traz um sentimento que tu fala, nossa, esse cheiro não me é estranho. Escutou uma música e te relembra alguma coisa, tudo isso é hipnose. Então, assim, a hipnoterapia clínica é utilizar esse estado da nossa mente para tratar as questões emocionais. Então, assim, a pessoa não perde consciência, que são os estigmas, né? A pessoa não perde consciência, a pessoa não esquece, eu não tiro nada com a mão, porque as pessoas também acham que assim, você vai resolver, você vai lá e vai tirar? Não. Toda terapia precisa de você mais do que eu. Eu sou só um guia. Não tem nada a ver com aquela coisa de, né? Não. Bem popular. Não. Isso é engraçado, né? Esse inconsciente coletivo, que às vezes a gente não tem conhecimento e acaba julgando. Aquilo é hipnose de palco, que é para entretenimento. Tá. A hipnose clínica não tem nada a ver com aquilo. Inclusive, faço ela online. Todos os meus tratamentos são online. Exatamente. Olha. Então, assim, através do meu estímulo, que é a minha voz, da minha comunicação, você vai reviver alguma coisa da sua vida. E a gente vai encontrar a origem, a causa daquele trauma. Vou te dar o meu exemplo, para ficar bem claro. Transtorno pós-traumático que eu tive depois do sequestro. Você foi sequestrada ou sua filha? Você mesma? Isso. Porque você falou da creche, eu fiquei na dúvida se era você ou sua desculpa, filha. eu deixei ela na creche. E foi sequestrada. Ao sair, foi um sequestro relâmpago. Ao sair, ele me pegou, eu tentei negociar com ele. Ainda tentei. Eu falei, leva. Aí ele, não,
Porque eu percebi, eu achei estranha a movimentação, eu tranquei as portas. Entrei dentro do carro e tranquei as portas. Meu carro não era blindado, então ele tentou abrir a porta. Como ele não conseguiu, ele botou a arma. Aí eu falei, não, beleza. De boa, tá aqui. Aí ele, não, você vai dirigir. Aí eu, não, pode ir, tá tudo aí dentro. Aí ele, não, você vai. Aí, naquela hora, eu falei, acabou. Ou ele quer me matar ou quer me estuprar. É o que passou na minha cabeça. Porque, assim, se ele pode levar tudo, meu carro, meu celular, minha bolsa, meu dinheiro, meu cartão, o que você quiser tá aí dentro, o que você quer comigo? Mas, enfim. No final, eu acho que ele fez um assalto na região e queria fugir dali. No final das contas, eu dei uma carona pra ele. Sim. Se é carioca, eu deixei ele, de Jacarepaguá, eu deixei ele na Cidade de Deus. Tá. E, enfim, aí quando eu acabei de deixar ele, estavam me procurando, porque a menina da creche me viu, ligou pro meu marido, e aí meu marido, não, Bianca não dá carona pra ninguém, ela foi sequestrada e tal, e aí, Rafael conhece muitas pessoas da polícia, etc., começaram a me procurar, deu um minutinho, assim, tô escutando todas as sirenes ligadas, sabe, tentando, eu falei, cara, eu acho que é pra eu encostar o carro, acho que não sei por quê. Parei. Quando eu parei, era fuzil pra todo lado. Eu falei, ai, acalmei o bandido, agora eu vou ter que acalmar a polícia, eu não tô acreditando nisso. Aí botei minha mãozinha assim pra fora, parecia a cena de filme, sabe? Botei minha mãozinha pra fora, eu falei, não é possível. Aí eles, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu falei, não, já saiu, já tá ali, não sei o quê. Enfim, foi isso. Onde que a gente parou? Então, meu exemplo, né? Desenvolvi ansiedade, transtorno pós-traumático depois disso. E na hipnoterapia, aonde que eu fui parar? Qual foi a raiz daquilo ali? Eu me senti, naquele momento ali, muito desprotegida. Esse era o meu sentimento de desproteção. Vulnerabilidade, né? Exato. E aí, eu me recordei na hipnoterapia de uma cena que eu tinha 2 anos e... a casa em que a gente morava foi assaltada. Quer dizer, meu pai chegando em casa, eu não sabia de nada disso. Foi assaltado. Minha mãe grávida de gêmeas, eu tenho 4 irmãs. Caramba. Então, era eu e a mais nova, a do meio. E a minha mãe, quando viu o que estava acontecendo, me pegou, eu era mais velha, me botou debaixo da cama. Quer dizer, eu acho que eu tinha 3, minha irmã tinha 2. Me botou debaixo da cama, virou pra mim e falou assim, Bianca, não sai daqui. Você só sai daqui quando a mamãe vier te buscar. E cuida da tua irmã. Não deixa a Bruna sair daqui. E ela apagou a luz e saiu do quarto. Obviamente, minha mãe não me contou nada do que se passou. Mas o sentimento de desproteção foi o mesmo. Então, o nosso cérebro, ele faz conexões emocionais. Tá. O sentimento é o mesmo. Tá? Então... O que aconteceu? Quando o sequestro ativou exatamente essa memória em mim. Na hora você não se lembra de nada, você não sabe de nada. É inconsciente, né? Exato. Eu só fui descobrir isso na hipnoterapia. E ao tratar essa causa de desproteção, porque na verdade, como eu não sabia o que estava acontecendo lá com 3 anos, eu senti que minha mãe me abandonou ali debaixo da cama. Mas na verdade não, né? Ela estava super me protegendo. Né? Sim. Foi o inverso. Foi o inverso. Então, é isso que a gente faz com a hipnose. É ressignificar esse entendimento errado que a criança tem. Porque esse sentimento é carregado para o resto da tua vida. E aí foi um gatilho, o que você vivenciou na saída da creche foi um gatilho para você ativar aquilo que estava. Exatamente, Lari. Você falou a palavra certa. As nossas experiências de adulto são gatilhos do que a gente viveu na infância. E aí tem uma explicação fisiológica para isso. A gente, como criança... o ser humano, a gente nos desenvolve, o cérebro humano é desenvolvido até os 20 anos. Mas a capacidade de crítica, a criança desenvolve lá para os 10, 11 anos. Antes disso, a criança não critica o que ela vivencia. Então, tudo que ela vê, escuta, ouve, experiencia, viram programações. E depois, essas programações é que decidem a nossa vida. Que loucura, né? Quando a gente para pensar. É crucial, né? Esses primeiros anos, né, de vida. Exatamente. Essa infância. E muita coisa é boa, mas muita coisa a gente entende errado. Claro. E na hipnoterapia é isso. É eu ir lá na causa, entender o que você entendeu de errado e ressignificar. Entendi. Porque esse medo de desproteção desaparece quando eu explico para aquela criança, no meu caso,
que, na verdade, minha mãe não estava ali me abandonando debaixo da cama, ela estava realmente me protegendo. E aí você quebra, né, aquele ciclo que estava instaurado ali, aquilo dentro de você, você quebra aquilo através da hipnose e te libera, é isso? Para uma vida mais... A hipnose só serve para eu acessar qual foi o evento e o que você interpretou dele. E aí depois você trata com a terapia. Normal, Tá. Simples. É porque são coisas que ficam no inconsciente, né? A gente não sabe, né? Exato. Tem gente que tem memórias muito claras e tem gente que não. Bianca, se eu não me lembrar, porque minha memória é muito ruim, tem gente que fala isso pra mim. Olha só, não lembra nada da minha infância. Minha memória é muito ruim. Não tem problema. Eu vou pelo teu sentimento, porque o sentimento é igual. Você não vai esquecer porque tá no teu corpo, tá no meu corpo. Então você não vai esquecer. E cada um reage de uma maneira, né? Só para dar um exemplo, assim, também, a minha irmã, desde pequena, minha mãe sempre viajou muito. E ela, minha irmã mais velha, ela sempre sofreu mais com essa coisa das despedidas e tal. Então não pode falar despedida, ela chora, ela sofre, ela odeia despedida, porque ela remete a minha mãe, sempre dando tchau, indo viajar, e não sei o que, aquele sentimento, ou indo trabalhar. Aí minha mãe até conta que tinha que dar um picolé para ela, a gente morava em Niterói, um picolé, 8 horas da manhã, aí minha avó ia até o ponto de ônibus, ela pegava o frescão pra ir pro Rio, e minha irmã com picolé de manhã cedo pra acalmar. Então, assim, são várias questões que vão desencadeando depois no adulto que dá pra ver que tem alguma coisa ali, sabe? Que dessas experiências que ficaram. E o que eu falo é o seguinte, assim, o problema nunca é o fato. O problema não foi o sequestro. O problema são as interpretações que a gente dá para aquilo. Exemplo, traição é ruim? Depende. Tem gente que vai entrar em depressão porque sofreu uma traição. Acabou com a minha vida. E tem gente que vai olhar para aquilo e falar, graças a Deus, me livrei. Foi a gota d'água. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Motivo. Exato. Então, assim, é ruim? Não, depende da tua interpretação. Depende da interpretação, né? Não, perfeito. Bianca, voltando um pouquinho aqui pra tua história, você, né, explicou pra gente o que é essa hipnoterapia e dessa sua jornada, dessa transição do mundo corporativo para essa atuação. Você já fazia isso no Rio ou se mudou para Portugal e começou a fazer online? Conta um pouquinho dessa transição efetiva, assim, da sua carreira. Eu já comecei no Rio, tá? Então, mas lá eu já sabia que a gente viria para Portugal. Então, vamos lá. O que desencadeou tudo essa mudança do sequestro? Eu repensei toda a minha vida. O que eu quero fazer? Como é que eu quero de tempo com a minha filha? Qual é a relação que eu quero construir com ela e etc. Qual é a carreira que eu quero ter? Aonde que eu quero morar? Eu já tinha morado fora e sempre foi um sonho novamente morar fora. Eu morei nos Estados Unidos, sendo que aqui eu sou portuguesa, então tenho cidadania, e para o meu marido e para minha filha não tem a barreira da língua. Sim. Então, para eles seria mais fácil, né? Então, a gente decidiu vir para Portugal. Eu fiz a transição lá. A única diferença lá é que eu atendia online e presencial. E aí, quando eu vim para cá, eu optei por ser realmente somente online. Então, hoje, eu só faço online. Até porque, como eu me especializei em brasileiros que moram fora, o meu público está nos Estados Unidos, está na Noruega, está na Dinamarca, está na Itália. Isso? Como é que você despertou para esse público específico, assim, por identificação? Você sentiu que aqui também você sentiu que as pessoas precisavam disso? Como é que foi? Então, a gente só entende os impactos da imigração quando você vivencia ele. Também acho. Tipo mãe. Não adianta você dar conselho para mãe se você não é mãe. Eu penso assim. Você pode estudar. Mas eu acho que conselho, assim, Mas a experiência, a vivência, fala assim, eu sei o que você passa. Eu te entendo. Né? Então, nesse processo de adaptação, eu te diria que quem mais sofreu foi minha filha. Ela veio com quantos anos? Com 7. Tá. Existem 7 lutos quando a gente estuda a psicologia intercultural, que aí foi outra história, né? Aí eu cheguei aqui, me deparei com ela, porque todo mundo fala assim, não, criança que mais se adapta, né? Criança é rapidinho, só jogar lá na escola, cheia de criança, né? É tudo, criança vai se adaptar, fácil. E com ela não foi. E aí eu comecei a estudar psicologia intercultural. Eu falei, deixa eu entender quais são esses impactos e etc, para ver o que eu podia fazer e ajudá-la. Como lidar, conduzir isso. Aí eu falei, nossa, não tá aí um público que eu posso me especializar e focar e etc. Então surgiu daí.
mais uma vez, do meu desafio, Aham. surgiu a ideia de focar realmente nesse público. E já falando, assim, por que é tão difícil? Realmente as pessoas vivenciam alguns lutos nesse processo, tá? Não quer dizer que todo mundo vai vivenciar ou na mesma intensidade. Claro, Não. são experiências particulares, né? Exatamente. Depende do teu nível emocional, depende do teu nível financeiro, como que você veio, que estrutura você veio, se você conhece alguém, se você não conhece. O que você deixou lá, o que você não deixou, né? Se você também. fala a língua, se você não fala a língua. Então, assim, depende de muita coisa. Mas, alguns lutos. Luto da carreira. Então, se a pessoa não conseguir encontrar caminhos para ou se reinventar ou atuar na carreira de uma forma diferente, muitas das vezes ela fica empacada e não sai desse estágio de que não encontra solução para a carreira dela. E isso é muito habitual, né? Não vamos romantizar que uma pessoa bem-sucedida no Brasil chegue aqui e consiga um cargo ou consiga ser bem-sucedida aqui. É como se tivesse realmente tendo que reconstruir uma reputação que foi construída. Imagina, ninguém conhece aquele profissional, né? Por mais que tenha ali no currículo. Até postei esses dias sobre isso, né? Que as pessoas não se importam com o que tem no currículo no Brasil. Você precisa construir tudo de novo, praticamente. E não é só isso, assim, às vezes o mercado de trabalho é diferente. Total. As regras são diferentes. Às vezes você não consegue a validação do seu diploma naquele país. Então, realmente, você é impedido de exercer a profissão que você tinha. É verdade. Preconceito, xenofobia. Enfim. Então, é muita coisa e, às vezes, é o que eu te falei. A pessoa é impedida de exercer a profissão porque não reconhece o diploma dela. Então, de verdade, ela tem que rasgar aquilo ali e falar o que eu vou fazer daqui para frente. O que eu costumo falar para essas mulheres é o seguinte: você não parte do zero. Você parte da tua experiência. Olha quais são as suas habilidades, porque elas vão ser suas fortalezas. Talvez seja e criar alternativas, né? Talvez seja uma oportunidade de você colocar em prática um sonho antigo. Claro, com certeza. Né? Adequar, mudar o rumo, ter a possibilidade, uma oportunidade de fazer algo diferente também. E eu acho que tem outra coisa, Lari, assim, eu acho que o brasileiro tem uma questão com o trabalho muito diferente que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, a carreira é status, né? Você fazer uma faculdade, você ter carreira e etc. é um status. E não só um status, mas é a forma realmente de você ter ascensão financeira e etc. Sim. Quando você chega aqui na Europa, nos Estados Unidos, você, às vezes, tem salários iguais em cargos operacionais e em cargos estratégicos. Totalmente. Então, assim, não é a tua carreira que vai te diferenciar, muitas das vezes, financeiramente. Exato. Só que a gente tem a mentalidade de que a minha carreira é o meu status. E aí a pessoa se apega ao status e não... mas como que eu vou fazer esse tipo de papel aqui? Ou a família que ficou lá cobra também. Mas como você vai largar tudo para fazer isso? Estudou tanto para fazer isso agora? Como assim? Né? Exato. Mas você tem que olhar para sua vida e ver o que faz sentido. Que é prioridade, né, na sua vida. Morar num lugar mais tranquilo, ter segurança. Cada um tem suas caixinhas ali para equilibrar. Exato. Né? Seus pratinhos, na verdade. Caixinhas, não. Mas isso é muito legal que você falou. Até hoje eu lembro, também morei nos Estados Unidos, mas quando eu fui morar em Londres, eu lembro que eu fiquei muito chocada, que eu já estava 7 anos no Brasil, numa multinacional também e tal. Aí fui trabalhar na Câmara de Comércio Londrina. E aí o cara que recebia a documentação, tipo num balcão, uma coisa extremamente operacional, era um senhor, estava lá há, sei lá, 20 anos fazendo aquilo tudo. Eu, na minha visão de mundo, olhei para aquele senhor e julguei internamente, nossa, que acomodado. O cara tem um conhecimento surreal, conhece todos os clientes, conhece todo mundo ali, sabe dos processos como ninguém, tanto é que muita gente tirava dúvidas com ele. Mas provavelmente está ali estagnado, ganhando aquele salário e tal. E, cara, eu entendi, aqui na Europa as pessoas valorizam outras coisas, nem sempre você é obrigado a querer crescer na empresa ou ter uma empresa. As pessoas às vezes querem trabalhar, ganhar um salário digno, fazer suas coisas, ter segurança. É diferente, sabe? Não é status, né? É muito diferente.
Então, assim, se você não desconstruir essa construção do que é para o brasileiro carreira, você vai ficar travada pelo julgamento seu e dos outros. Totalmente. E tem outros lutos. Então, por exemplo, o luto da língua, você não conseguir falar a sua língua. Luto de pertencimento, de você não se sentir pertencente naquele lugar. É, muito doido Da isso. cultura. Então, muitas das vezes, a sua cultura é mal vista naquele lugar. Então, você não consegue ser brasileira como você gosta de ser, né? Você fica podada ali, né? Você não pode... Tem ambientes, vamos supor, tem ambientes em Portugal, que a gente sabe, vivemos aqui, a gente sabe, não sei se você concorda, mas eu acho que tem ambientes em Portugal que a gente tem que se conter um pouco mais. Eu sou uma pessoa expansiva. Eu preciso me conter. Claro, eu tenho a minha personalidade, eu não vou perder minha autenticidade, mas eu sei, né? Eu entendo o ambiente, eu sei fazer essa leitura e sei me comportar, né? Naquele ambiente. Mas isso acaba podando a pessoa. Tipo, peço desculpas. O tempo inteiro aqui em Portugal, a gente chega num lugar, peço desculpas, antes de falar qualquer coisa, peço desculpas. Gente, eu não fiz nada de errado, eu fico pedindo desculpas, entendeu? Isso acaba moldando a nova Lari. Que, na verdade, não pediria desculpa por nada se estivesse no Brasil. Simplesmente faria a pergunta. Percebe? O que eu falo é o seguinte, existe esse choque cultural, né? Porque é um choque cultural do que você conhece. É por isso que é difícil, porque você tem que reaprender regras sociais que você não conhece. Você tem que reaprender como se comportar em determinados ambientes. Coisas muito simples, né? Tem frases e tem palavras que soam ofensivos aqui. Então, você não pode falar tu, né? A pessoa vai virar para você e vai falar, não sou seu amigo. Então, você tem que reaprender a se comportar. Eu acho que isso faz parte. Sim. Entre você encontrar a sua essência e o que é regra social. E é o que eu falo, assim, às vezes não dá mesmo. Então, por exemplo, aqui eu acho bem tranquilo. Mas, por exemplo, eu tenho cliente na Noruega. Então, é uma cultura muito diferente. O que eu falo para ela a sua casa é a sua casa. Mesmo que você esteja casado com um norueguês, que aí já é mais um degrau que a pessoa tem que se adaptar, entendeu? Que é um casamento intercultural. Mas a sua casa é uma casa intercultural. Quais são os hábitos? Não é porque você está na Noruega que você só vai comer comida norueguesa. Não. Não vai ter seus hábitos. Ela, por exemplo, é do Nordeste. Você gosta de festa junina? Faz festa junina na sua casa. Claro. Então, assim, quais são as formas de você colocar a sua cultura também dentro da sua casa? Porque aí você consegue... Porque pra gente é claro, mas tem pessoas... Teve uma menina que eu atendi, ela fala assim, não, porque eu tô numa casa dinamarquesa. Eu falei, então, vamos ressignificar isso? Você está numa casa que é a sua. A sua casa não é dinamarquesa. Porque ela morava, né, o marido, mais os filhos dele que são dinamarqueses, né, de um outro casamento. Então, às vezes, a pessoa também, ela começa a se podar dentro da própria casa. Totalmente. Então, assim, ok, a gente está num outro ambiente, a gente tem que aprender as regras sociais, isso faz parte. Não adianta se debater, Claro. que o que eu vejo é o contrário também, né? A pessoa querer impor a sua cultura no país que não é seu, não é a sua cultura. Porém, como que você pode colocar a sua brasilidade? O que para você é muito importante? É a comida? É o som? É a música? É se vestir? O que para você é muito importante que você não abre mão? O que pesa, né? A gente tem que saber e saber o nosso. Sabe o que eu vejo? Veja se você pensa nessa linha também. Eu sinto que, e já conversei com muita gente aqui, quando eu pergunto assim, o motivo. Por que veio para Portugal? Muitos brasileiros vêm aqui. Por segurança. No seu caso, nossa, você contextualizou segurança, faz super sentido. Mas eu vejo que tem pessoas que às vezes não é segurança. Você consegue perceber ao longo da conversa que não é o ponto principal, não é. Aí todo mundo fala que veio por segurança, aí vive aquela manada de gente falando que veio por segurança. Eu, por exemplo, vim para Portugal, não que eu me sentisse segura no Rio de Janeiro, longe disso. Me incomodava, mas a gente se adapta. Quando a gente tá lá, a gente meio que vai se adapta. Não, e outra coisa, se não tem filho, você se adapta muito mais. Muito mais. Eu não tinha filhos. Exato. Eu tenho muito claro na minha cabeça que eu vim por facilidade para viajar, diversidade cultural, possibilidade de ver coisas novas, progredir.
Enfim, eu tenho os meus motivos, mas isso eu acho interessante, que eu sinto com muita gente que às vezes não olha e pensa, eu vim por segurança, mas aí fica o tempo inteiro reclamando do país, reclamando de tudo. Por quê? Porque eu acho que não tem a clareza interna do porquê veio, Uhum, sabe? Você falou uma coisa muito, muito... É o ponto, assim. Tem uma frase que eu adoro, que é de Nietzsche. Ele fala assim, se você tiver um porquê, você enfrenta todos os comos. É isso. Então, se você sabe o porquê, quais são os seus motivos, você vai superar as barreiras. Porque você tem um porquê muito forte de estar aqui. O meu insegurança mas principalmente o que essa insegurança afeta a vida da minha filha. E aí eu vou te falar. Uma vez eu estava andando na rua, ela tinha 3 anos. E aí tinha uma menininha de 12 anos andando na rua, sozinha. Não estava acontecendo nada com ela. Eu andava com 13 anos sozinha na rua também. Uhum. E aí a menina toda bonitinha andando na rua, eu olhei pro meu marido e falei assim, quando for a Liz, tu vai deixar? Tu tem coragem? Ele falou, eu não tenho coragem. E eu falei, eu também não. Porém, uma criança de 7, 8 anos viver numa bolha, que é o que vive, tá tudo bem, porque faz parte, ela não vai decidir nada, ela não tem que se adaptar a nada. Mas conforme a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo, você precisa dar autonomia para ele se tornar um adulto funcional. Exatamente. Entendeu? Que era o que acontecia com a gente. Pegava, com 13 anos, pegava um ônibus, num período, numa distância curta, volta da escola, um dia, outro, e vai se virando. Como que você cria um adulto funcional numa bolha? Vai depender pro resto da vida do pai e da mãe. É. Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo, gente, eu não quero que ela seja criada dessa forma, sabe? Eu quero que ela se vire, eu quero que no futuro ela caminhe com as próprias pernas. Vocês estão aqui há quanto tempo? 2 anos. E como é que tá a adaptação dela hoje? Melhor. Tá melhor? Hoje ela tá com 9 ou tá com 7? 9. Tá com 9, veio com 7. Quais foram as principais dificuldades que ela enfrentou? Delas toda. Então, por exemplo, o luto da família. Ela virava para mim e falava, mãe, sabe qual é o meu sentimento? Que eu não tenho família. Então, para ela, todo mundo tinha morrido. Vocês tinham uma família muito unida, avós, não sei o que, tudo? Então, todo domingo a gente se encontrava na casa dos meus pais para almoço de domingo. Tá. Então, somos 3 irmãs, mais os sobrinhos e etc. Então, assim, não ter esse ritual do domingo, para ela é terrível. Tá. Da língua, aí tu fala, português. Mas até hoje eu também... Mas aí, vamos lá. Ela tinha 7 anos, tinha acabado de ser alfabetizada. Aí chegou aqui, os trabalhinhos era como? Desenho de ônibus. Escreva a palavra do lado. Autocarro, não é ônibus. E ela falava, eu não sei. Eu não sei a palavra aqui. Então, ela, como sempre foi boa aluna, não queria errar. Aquela cobrança assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? E no início, ela não entendia o que a professora falava. E ela falava, mãe, eu falei, filha, você vai entender, mozinho. Calma, você vai entender. Também chegamos aqui, não teve uma boa recepção na escola. Então, com uma semana, a professora virou para ela e falou que ela tinha que falar o português de Portugal. Aí eu fui na diretora e falei, opa, não. Pera lá, né? Pera lá. Calma. Se for um americano, você vai cobrar que ele fala o português de Portugal em uma semana? Não, exato. Eu falei, ela não se comunica? Você não entende o que ela tá falando? Claro. Então, aí a diretora, não, botou panos quentes na situação, enfim. Então, teve isso, teve da língua, teve dela não se sentir pertencente aqui. Então, por exemplo, eu me lembro que era, tipo, acho que Champions League, alguma coisa assim, e estavam com as bandeiras de Portugal nas varandas. Sim. Aí ela virou pro meu marido e falou assim, pai, para quem que você vai torcer? Aí o meu marido falou, para Portugal. Ela, eu não vou. Posso botar uma bandeira do Brasil na varanda? Ela se sente brasileira. Aí ele falou, não, filha, o Brasil nem participa do campeonato. Aí, mas eu quero. Então, assim, para ela, todos aqueles lutos que tem na bibliografia, eu olhava para ela e via, entendeu? Sim, sim. Ai, não é fácil, né? Ai, gente, eu acho que toda mãe que opta em sair de lá e vir pra cá, ou sair daqui pra lá, voltar, porque você tá me falando isso, eu já tô vendo o outro lado da moeda. Tipo, eu moro fora do Brasil há 20 anos, então já passei por muitas fases do morar fora, de luto, de chorar. Eu lembro, adolescente chorava. Enfim,
os anos vão passando, a gente vai lidando com aquilo de uma forma mais fácil. Mas hoje eu me vejo como uma bebê de 1 ano e pouco. E pra mim é uma coisa que, assim, por mais que a gente vá ao Brasil, agora ficamos quase 3 meses. Nesse retorno pra Portugal foi um peso muito grande. Dessas cobranças de caramba, eu tô privando a minha filha da convivência em família. Porque eu acho que assim, quando a família tem problema, a família é ruim, aí dane-se, né? Mas a nossa é maravilhosa, os avós estão ali sedentos pra conviver, e ela adora tá ali, tem todo um contexto, e aí eu me sinto assim, meu Deus, é muito louco esse misto de sentimentos, né, que existe da maternidade e do sair do próprio país. Então, acho que você entra aí como peça fundamental para mulheres, para pessoas que estão vivendo todas essas mudanças, né? Tem muitas camadas aí do que você falou. O que eu te diria assim, ó, primeiro, para quem vai voltar, não tem certo e errado, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou voltar nunca mais, como se fosse um absurdo, né? São momentos da tua vida. Ciclos. Às vezes, você precisa estar lá, enfim. Mas existe um choque cultural reverso. E isso ninguém te fala também. Porque você, 20 anos, você já se adaptou muito. Vão ter coisas no Brasil que vão te incomodar. Muitas me incomodam muito. Eu não tenho a mínima vontade de voltar ao Brasil, morar direto. Então, ninguém te fala isso, mas tem também. Foi mais difícil me readaptar ao Brasil do que me adaptar aos Estados Unidos. Eu fiquei... Quando eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, eu me adaptei relativamente rápido. Sofria e tal por algumas questões, era adolescente. Mas quando eu fiquei quase 8 anos fora do Brasil e voltei com 20 e poucos anos para o Brasil, para morar no Brasil de vez, levei 1 ano ou mais para realmente me readaptar. Foi muito mais desafiador. Porque eu tinha uma ideia na minha cabeça... formada, e as pessoas lá evoluíram também, e os grupos foram formados, e as coisas foram acontecendo, que eu me senti muito fora da casinha ali no Brasil, muito. Então, quando eu ajudo as pessoas a planejar ou repensar se voltam ou não, o que eu falo passa um período no Brasil antes de decidir se você quer realmente fazer uma mudança definitiva. Verdade. Por quê? Isso. Os grupos, aquela ideia, meus amigos, os seus amigos formaram famílias. Eles não vão ter aquele tempo de há 10 anos atrás, não. essa relação, esse vínculo, já não vai ser igual. Totalmente. Então, você tem na sua ideia, na sua cabeça, aquele vínculo de 10 anos atrás, Sim. que mudou. Essa é uma coisa. Outra coisa você se adaptou a novas regras sociais. E algumas regras sociais no Brasil vão te incomodar. Totalmente. O som do quiosque altão me incomoda absurdamente. O carro que abre o porta-mala com aquela música torando lá, eu quero passar com o carrinho com a minha filha, eu acho aquilo ridículo. Entendeu? Tem coisas que incomodam, que você fica assim, gente, não é possível que isso seja normal. Que ninguém reclame, que isso seja o normal. Exato. Então, existe esse choque cultural reverso. E outra coisa é o seguinte, quando você cria filho fora, essas crianças, na literatura, a gente chama ele de TCK, que é Third Culture Kid. Essa criança ela vai se adaptar tanto a essa cultura que muitas das vezes tem pais que falam, ele não é mais brasileiro. E aí você fala, querida, mas tu não queria que ele se adaptasse? Então, por exemplo, você vai para uma cultura que nem os Estados Unidos. É uma cultura muito mais individualista do que uma cultura brasileira. Sim. A criança vai estar inserida naquela cultura, ela vai se adaptar àquela cultura Claro. e ela vai se tornar membro daquela cultura. Claro. E aí a mãe olha e fala, não, meu filho está deixando de ser brasileiro. Então, assim, essa criança, muitas das vezes, ela não se identifica mais com a cultura brasileira, porque ela foi criada naquela cultura lá. Faz super sentido. Nós adultos, às vezes, estamos ali, já captamos, a gente já se envolve nisso, já muda. Imagina uma criança, é uma esponja, ela vai absorver totalmente aquilo. Vou te dar um exemplo. Tinha uma cliente minha que a filha dela foi para lá, acho que com 4 anos, talvez, 3 anos. E aí, quando ela vai para o Brasil, ela se sente um peixe fora d'água. Ela fala o português, etc. Só que ela não entende as piadas. Ela não entende o que está acontecendo. Os assuntos ela não consegue se inserir. E aí, a família brasileira... mas essa menina já está aqui, se afastando do Brasil e etc. E a mãe quer que ela se insira na cultura brasileira. Só que a menina... E aí eu falei para ela, essa é a sua expectativa. Ela não é, vamos dizer assim,
uma brasileira mais nata. Ela tem características da cultura americana. E aí, a menina chora quando tá no Brasil, mas quando vai para os Estados Unidos, tá feliz. Os Estados Unidos é o país dela, né? Hoje em dia. Eu acho que é uma decisão muito importante para ser pensada, né? Ter essa clareza do que ganha e o que perde quando você tira aquela pessoa do ambiente. Eu acho que assim, é um preço alto que nós mães e pais e cuidadores pagam, né? A gente precisa entender que é uma decisão muito forte, né? Uma decisão bem... E até isso, tem pesquisas que mostram qual a cultura, assim, são 5 itens que é avaliada a cultura, cada uma dessa cultura, machismo, individualismo e etc. E o quanto que tu vai ter de choque cultural em cada uma dessas culturas, dependendo da distância que houver entre a cultura brasileira. Então, até isso, para onde que você vai se mudar, dada a cultura daquele país, vai ter muito, muito impacto, mais impacto do que outros. Totalmente. Então, imagine, você mudar para o Japão, por exemplo, né? Existe uma comunidade grande brasileira no Japão. É uma cultura muito diferente da cultura brasileira. Sim. Né? Mais, inclusive, do que a cultura americana. Então, isso pesou como eu tinha morado nos Estados Unidos, isso também foi um ponto de alerta para mim. Eu falei, para mim é muito diferente. Para mim, Bianca, não gostaria de criar minha filha lá. Eu me aproximo mais da cultura portuguesa. É importante ter esse senso, né? De que você vê uma diferença até grande entre a cultura portuguesa e espanhola. Muito. Absurdo. Absurda. Eles são mais abertos. Menos conservadores. Eu, na verdade, me identifico mais com eles. Mais amigáveis do ponto de vista, assim, né? Menos formais, vamos dizer. Menos formais, então, mais bem-humorados. Você chega no bar, a pessoa te chama de amigo, Exato. Né? O garçom. Exato. Agora, também é um país mais... Nós somos brasileiros, a gente sabe que o Brasil é um país bem sexualizado, vamos combinar. Sim. Espanha também acho muito mais sexualizado do que Portugal. Pode ser que as coisas entre 4 paredes aconteçam, tá? Não tô dizendo que aqui não... Não. Mas entende? Sim. É um país mais sexual. Tudo isso é importante colocar, né? Esclarecer ali, colocar na balança numa tomada de decisão, né? Principalmente quando envolvem os filhos. Exato. Né? Porque depois foi. Bianca, hoje, então, resume como funciona o seu trabalho, as vertentes que você trabalha, para quem não te conhece, passar a conhecer. Bom, então eu ajudo brasileiras a se adaptar, né? Nesse ambiente externo. Não necessariamente tem ansiedade e depressão no meio, mas trato muitos casos de ansiedade, depressão, que é o que eu falo, tá? Às vezes a pessoa identifica a ansiedade e a depressão quando foi para o outro país e na cabeça dela foi aquele país ou aquela situação que desencadeou. Mas como a gente conversou, é um gatilho. E muitas das vezes a causa nem tá lá atrás no Brasil, na infância, tá? Então trato esses casos, mas também trato essas questões que a gente falou do cotidiano, seja com relação aos filhos, seja com relação à carreira, seja com relação... a essas adaptações. Relacionamento, acontece muito divórcio também. Muito. Quando as pessoas se mudam, nossa senhora. Eu diria que são, assim, 3 assuntos principais. É relacionamento, a carreira, né? E como ganhar dinheiro. Tá aí, também acho. Então, assim... Porque eu falo o seguinte, assim, a pessoa não... Ela vai procurar terapia por dor... Então, realmente, estou sofrendo com ansiedade, depressão, etc. Pela dor ou por um resultado da vida dela. Caraca, já me separei 3 vezes. Não consigo ter um bom relacionamento. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou seja, eu quero um resultado na minha vida. Eu quero um bom relacionamento. Então, assim... Né? Eu falo, ou que tu vai pela dor, tudo é dor, né? Mas, assim, uma dor física, mais emocional ali, ou um resultado final que tu quer na tua vida. Perfeito. Bianca, mais algum recado que você quer enviar para as pessoas, brasileiros que vivem aí pelo mundo, estão se sentindo travados ou com alguma ansiedade, tal? Algum recado que você queira mandar para essas pessoas? Eu acho o seguinte, a forma com que a nossa mentalidade, a forma com que a gente encara os fatos da nossa vida, diz muito sobre a felicidade que a gente vai ter. Então, foi o que a gente conversou anteriormente. Não é o fato em si que muda, mas é a sua perspectiva sobre o fato que muda, que faz com que você possa ter mais felicidade ou menos felicidade. Então, é uma coisa minha, assim, eu sou inconformada que a pessoa
não busca a sua felicidade. Quando a pessoa fala assim pra mim, não dá para ter tudo na vida. Por que não? Tu não pode ser feliz no relacionamento, na carreira, na maternidade, ganhando dinheiro. Por que tu não pode ter tudo? Que mentalidade é essa que só dá para ser feliz em uma área da vida, sabe? E quando eu vejo as pessoas tendo vidas, assim, sofridas, sabe? Que não conseguem alcançar os seus objetivos, eu falo, nossa, mas por que não muda essa mentalidade rapidinho? Tu vai ter uma vida muito melhor. Muito mais próspera, né? Próspera, feliz, enfim. Exato. Ah, legal. Olha, é um prazer te ter aqui, conhecer um pouco do seu trabalho. Eu acho que, assim, é algo que é muito necessário hoje em dia. Eu que moro fora, já passei por alguns países e fases diferentes, até pela minha idade. Eu saí a primeira vez com 15, hoje já tenho quase 40. Então, imagina, são necessidades, prioridades diferentes. A gente vai mudando também ao longo dessa trajetória. Então, assim, é um super nicho. Eu acho que, assim, o que tem de gente aí precisando, mundo afora, a qualquer momento. E por mais que a pessoa se sinta pertencente, realizada em determinado momento, sempre vai ter alguma coisa ali que, na minha visão, vai... Talvez não ela, mas o filho, ou o marido, ou uma questão do relacionamento. Isso sempre vai ser importante, sabe? Essa busca por melhoria e adequação, sei lá se é essa palavra, ao novo ambiente. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Vou colocar aqui nos comentários suas redes sociais, tudo bonitinho. Quem quiser, quem ainda não conhece a Bianca, entra lá, comece a seguir ela. E obrigada por ter vindo. Volte sempre. Obrigada, Lari. Foi um prazer conversar contigo. Desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu te falei, eu seguia teu perfil. Então, realmente, eu admiro o seu trabalho e obrigada por esse espaço. Obrigada, volte sempre. Se inscrevam no canal e até o próximo episódio.